Bom, pessoal, bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho, ou vou refletir um pouquinho aqui sobre a formação, né, da ideia de Brasil, a construção desse conceito, uma ideia que se transformou em um conceito, e Brasil e os brasileiros, tá? Pensando a partir de uma composição de retratos em miniatura. E aí vem junto nesse contexto política, economia, cultura e particularmente a ideia da nossa identidade, né? Quer dizer, quem é o brasileiro, tá? O mote da minha reflexão hoje é aquela senhora do Rio de Janeiro, que estava junto com o companheiro dela, não se sabe se é casado ou não, que ao ser abordada por um fiscal de postura do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, ela se manifestou dizendo que é cidadão não, que é engenheiro formado, enfim, tá? Então, a fonte da reflexão é essa. Só que para pensar um pouco que tipo de ser humano tem esse tipo de atitude, sabe? Adota esse tipo de comportamento ou pensa dessa maneira, porque não é a única pessoa que pensa assim. Com certeza nós temos milhões de pessoas no Brasil que têm esse tipo de raciocínio, que pensam dessa maneira, tá? Eu vou tentar refletir sobre a formação social do Brasil, tá? E aí pensando fundamentalmente a partir do ponto de vista da história, da sociologia, da antropologia, enfim, tá? Mas assim, para pensar o Brasil, desde quando que o Brasil é Brasil, né? Desde quando que existe Brasil, tá? Bom, o primeiro tópico acerca do Brasil é a ideia de descobrimento, aí aspas em descobrimento. Porque, na verdade, descobrimento é um termo complicado, que já é questionado pela antropologia há um certo tempo. Na verdade, não teria acontecido um descobrimento. O que houve foi um encontro de pessoas da Europa com pessoas que viviam aqui, que eles se consubstanciaram a chamar de índios. E chamaram de índios porque pensavam que tinham chegado às Índias, né? Mas agora, como que pensavam, imaginavam que nas Índias até as portas das casas eram de ouro, né? Que isso povoava o imaginário do europeu naquele período, e ao encontrar pessoas nuas sem, né, sem nenhuma vestimenta e vivendo da maneira mais simples possível, eles chegaram à conclusão que não eram indianos, eram somente índios. É um diminutivo, mais ou menos como você dizer José e Zezinho, tá? Para ficar claro, eu não vou me alongar aqui. Geralmente nas minhas aulas eu me aprofundo bastante nesse tipo de discussão. Nesse caso aqui não, tá? Então é mais ou menos isso. É um termo depreciativo, o termo índio já é depreciativo na sua origem, tá bom? Porque pensavam que tinha chegado às Índias e como chegaram no território onde as pessoas viviam, andavam nuas, né? Concluindo que não seriam indianos, seriam os índios. É uma etapa intermediária para chegar ao indiano, entendeu? Ou as índias, como eles diziam. Bem, enfim, tá? Essa é uma das interpretações. Bom, nesse contexto, o processo de formação social do Brasil ele está dividido em três grandes blocos. Tá? Pensamos primeiro a colônia, né? Que vai ali de 1530 a 1808, que é o que nós chamamos de período colonial, nós que estudamos, que trabalhamos com as ciências humanas, e período em que acontece essa povoação, primeiro no litoral do território brasileiro, tá? E na sequência há um processo de interiorização já em meados do século XVII, que é a busca pelo ouro, enfim, e aí sim encontra-se ouro em onde hoje nós chamamos de Minas Gerais e em Goiás, onde eu estou, né? Que também vai surgir no século XVI, no século XVII. No século XVI, no final do século XVI, se encontra ouro aqui, tá bom? No território que eles vão chamar de Brasil, tá? Primeiro terra de Veracruz, enfim, tem uma certa nomenclatura, não vou aumentar nisso agora não. Bom, tá, mas esse povoamento se deu na faixa litorânea a priori. Mas como que foi isso, não é? Qual que era a mão de obra, quem que veio trabalhar aqui? Nesse sentido, destaca-se que o que nós tivemos foi fundamentalmente a implantação de capitanias hereditárias,
e capitanias essas que tentou utilizar a mão de obra do nativo, mas isso não deu certo, fundamentalmente. Nesses termos, encontrou-se a solução de escravizar os negros da África, sabe? De trazer da África a mão de obra, que já tinha contato com esse europeu há uns 3, 4 séculos, não é? Então, nesse sentido, introduziu-se aqui a mão de obra do africano, sabe? Mão de obra escrava, né? Porque isso acabou se consubstanciando em um comércio altamente interessante para os portugueses, os comerciantes portugueses da época.